Muito bem, a microscopia de campo claro e de campo escuro analisa o sangue praticamente vivo, retirado de uma gota, de um dedo mínimo, geralmente. Coloca-se essa gota dentro de uma lâmina no microscópio e você vê absolutamente o que está acontecendo com a pessoa naquele momento. Serve para diagnóstico, não serve para diagnóstico? Qual a diferença do campo claro e do campo escuro? O que que eu posso avaliar com essa análise, com essa possibilidade de analisar o sangue com campo claro e campo escuro? Esse é o tema do programa Saludes, que está começando agora. Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre microscopia, tanto de campo claro quanto de campo escuro. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber uma das maiores autoridades nesse assunto aqui no Brasil, do Rafael Durante, que ele é biomédico, ele é engenheiro elétrico, um grande pesquisador, um estudioso, amigo do nosso programa, amigo pessoal e amigo do nosso programa já há bastante tempo. Muito boa noite, Rafael Durante, seja muito bem-vindo ao Salutes mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Baldan. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, né, que você nos está oferecendo e a oportunidade também de esclarecer, né, como você bem colocou aí, as diferenças aí, do que é campo claro, campo escuro, né, etc. O que isso vem a ser para as pessoas compreenderem melhor, né? Uhum. Aliás, essa é uma das dúvidas que sempre surgiram nos programas anteriores. Qual que é a diferença do campo claro e do campo escuro? O que que eu percebo normalmente, o que que eu avalio no campo claro, o que que eu avalio no campo escuro, quais são as vantagens, e o mesmo aparelho pode fazer as duas análises, pelo que eu sei, né, Rafael? Isso, é. Bom, é, o assunto, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder para poder ocupar o tempo que, naturalmente, do programa aqui, né, da live. Quando a gente fala de microscopia, nós estamos falando de um equipamento que é comum de laboratório, né, para pesquisas de células ou de tecidos, então citologias, a histologia. Só que os microscópios, em geral, desses que a gente utiliza em laboratório, que é esses que nós utilizamos aqui no trato diário, como você usa aí, os terapeutas, os médicos e tal, para esses exames, né? Em vivo, in vitro, como a gente chama, eles são microscópios, chamados microscópio de luz, porque eles trabalham com uma luz natural, ou seja, o espectro do que nós mesmos enxergamos com as nossas ferramentas ópticas naturais, nossos olhos. Tá? Então, está dentro de 400 a 700 nanômetros, né? A luz, o comprimento eletromagnético da luz visível, natural do Sol, e também essa artificial que a gente tem disponível no microscópio. Então, tudo que eu vou dizer daqui adiante tem como base a microscopia de luz, tá? E ela tem as suas restrições de resolução e do que é que se pode observar nisso aí. Muito bem. Quando nós falamos de campo claro, nós estamos falando de um microscópio biológico comum de laboratório, um microscópio convencional, né? Ele não tem nenhuma especificidade outra que não a conhecida aí pela maioria das pessoas que tem algum convívio, ou já teve algum convívio com microscopia. Usa a luz artificial, existe lá a lâmina para você observar, você pode observar células, pode observar tecidos, qualquer, digamos, secreção biológica a nível de o interesse ser microscópico, então ele se presta a isso aí, tá? Por exemplo, um hemograma, né? Ele é feito em laboratório até pouco tempo, hoje usa-se máquinas para isso, mas tem muitos laboratórios de análises clínicas que usam o microscópio como ferramenta fundamental para contar células, tanto a parte série vermelha, série branca, a plaquetária, né? Serve para fazer exames, por exemplo, exames de fezes, né? Naturalmente para observar eumintos, plateumintos, urinálise, para sedimentoscopia dos resíduos que podem existir na urina, né, no exame de urina tipo 1, por exemplo, e assim por diante. Bom,
Isso é um microscópio de luz convencional biológico. Para esse mesmo equipamento, no nosso caso, né, das aulas que a gente oferece, e também que é comum utilizar no mercado da integrativa, principalmente na ortomolecular, tá? Medicina ortomolecular usa muito essa técnica. Uhum. Então, esse microscópio, ele vai permitir que se analise uma gota de sangue, não é uma, várias gotinhas de sangue, de forma que esse sangue vai ser coagulado na lâmina. E aí existe uma técnica, né? Que, na verdade, então, essa técnica é chamada de HLB. O exame HLB é dos pesquisadores aí, cujo esse HLB tem a ver com as siglas dos nomes, né? Por exemplo, Eitan, Lagarde e Bradford, né? Então, HLB. Não é um exame, vamos dizer assim, uma observação científica considerada acadêmica, mas ela leva a inferências por conta da observação de como essas estruturas coaguladas elas podem dizer, né, mostrar através das técnicas que a gente explica e demonstra nas aulas, por exemplo, de alguns signos importantes em função das reações de oxidação que acontecem no terreno biológico. Então, o HLB ele tem como fundamental observação, por exemplo, não sendo redundante aqui, né, com a palavra, estresse oxidativo. Então, quando você deixa uma gota de sangue coagular, dá para perceber qual é o nível de estresse oxidativo que você vai observar, ali já acontecendo no organismo, por conta de certos efeitos bioquímicos de reação de oxidação que está presente ali no momento em que você retira a amostra e permite que ela coagule, e aí você observa. Como é que você vê um sangue que está com estresse oxidativo, Rafael? Qual é a imagem? Assim, a grosso modo, existe uma reação, né? Uma reação, por exemplo, dos próprios óxidos, né? Das hidroxilas, né? Quando elas estão em presença muito alta, né? Na corrente sanguínea. Porque quando a gente fala de estresse oxidativo, aí a gente vai entrar em meandros aí que toma um pouco de tempo, né? Mas o próprio organismo, ele tem enzimas suficientemente competentes para ajustar esse estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele pode ser presente, por exemplo, uma inflamação, uma cronificação, uma doença muito crônica, aonde a respiração celular, né, que a gente estuda a respiração celular para explicar o estresse oxidativo, vamos dizer, o resultado de algumas hidroxilas ou radicais livres, que são resultados do uso do oxigênio na cadeia da produção ou da quebra do fosfato, melhor dizendo, o trifosfato de adenosina lá, né? Sim, mas como é que eu vejo, Rafael? Como é que isso se expressa na imagem? Você vai ver como diferenças, por exemplo, de polimerização, né, na observação da gota, né, de alguns campos, né, mais abertos no que tange à própria coagulação. E justamente esses campos, eles não é que eles estão abertos, é justamente a quantidade de radicais livres, que na verdade são reações bioquímicas, que afastam da coagulação, a fibrina, as expressões do fibrinogênio e tal, e aí então isso indica, dependendo da quantidade desses espaços, percentualmente a gente pode inferir em 10%, 20%, 40%, 50%. Então, quanto mais desses espaços houverem, né, dentro dessas regras de observação, mais o paciente, a pessoa está, vamos dizer, submetida a inflamações, né, decorrentes das patologias, né. Esse exame que você falou, HLB, o que ele preconiza? O que é o HLB? É o que? É um protocolo de análise? Não. O HLB, ele é um nome, a sigla do nome dos pesquisadores que desenvolveram essa técnica, entende? Então, o H é do Eitan, o L é do Lagarde e o B do Bradford. O Bradford foi o famoso Bradford que muitos conheceram aqui no Brasil, né? Ele esteve aqui no Brasil já algum tempo, ele já é falecido, né? O Robert Bradford, ele é um grande bioquímico, né? Um grande pesquisador americano, e ele que, na verdade, melhorou muito esse método, né?
e ele foi o fundador de uma empresa americana chamada American Biologics, né? Ele desenvolveu microscópios fantásticos, inclusive eu até contei essa história para você, que eu até tenho um microscópio dele, né? Que eu consegui já há algum tempo aí pesquisando e acabei achando quentinho, eu acabei comprando. Então é uma coisa espetacular de se observar, né? Então o HLB, que é em homenagem a esses pesquisadores, né? É muito utilizado, como eu disse para você, na terapêutica da ortomolecular. Além de que você pode observar também alguns sinais no meio das gotas, por exemplo, de desbiose, por conta de radicais livres que se concentram mais no centro da gota, expressões, por exemplo, de alguns outros tópicos que são mais sensíveis a mais estudos com mais profundidade. Então, no curso que a gente oferece, a gente aborda, né? Inclusive, uma coisa importante, porque da observação tem que ter a correlação, né? Então, a Aliás, correlação está fundeada no conhecimento que o profissional também deve buscar, né? Para fazer contrapartida às suas decisões terapêuticas, não é? Por exemplo, você peraí, concorda? Então, isso aí pode, é uma das especificidades necessárias, né? Quer dizer, correlacionar sempre com a clínica, né? espera um pouquinho. O curso vai ser agora em abril, é isso? Dia 25, 26 e 27 de maio, Ah, maio. maio, 25, 26 e 27 de maio, né? Vai ser aqui em São Paulo, né? Já a gente sempre repete esse curso 2 vezes por ano, né? Eu e o doutor Adalto Strassi, né? O Adalto Vilhena, parceiro nosso, assim, em comum, né? É. Ele que faz a parte do Campo Claro lá, né? Na apresentação, às vezes eu também faço. A gente faz sempre um bem bolado lá, né? Do Campo Escuro e do Campo Claro, que nós vamos falar depois. E quem tiver interesse no curso aí, procurar a Nara, né? A Nara é a secretária da clínica, lá da biomolecular, é 99672-4339. 99672-4339. Fazer aí o acerto com a Nara das datas. As datas são essas, mas o curso é num hotel muito bom aqui em São Paulo, em Moema, né? Lá no Tsui Hotel. A apresentação, inclusive, tem lá a possibilidade de pousar lá no hotel, acertar lá com eles, né, a diária, tal, são 3 dias, né? Então é isso aí, tá? Respeito ao HLB, tá? Então, esse curso é bastante interessante, eu já fiz e vou fazer novamente, né? Se for convidado, obviamente, né? Mas não tenha dúvida, nem precisa, né? Você é E, muito bem-vindo sempre. então vamos fazer um resumo antes do nosso intervalo, dos 15 minutos do programa. Vamos fazer um resumo de quais são as aplicações do campo claro e quais as aplicações do campo escuro. Você estava falando do campo claro, ele é utilizado no laboratório para contagem de, de plaquetas, não, contagem de glóbulos, é isso ou não? Na realidade, o que eu quis dizer é o seguinte, né? Que quando a gente fala de microscopia de campo claro, as aplica é uma técnica, tá? Então, deixar claro aí, campo claro é uma técnica universal para uso da microscopia de modo geral em laboratório, em pesquisa, tá? Agora, existe dentro do próprio microscópio chamado campo claro, né, adaptações de técnicas outras para observação de outras nuances, de outros observáveis, vamos dizer assim, que o campo claro não permite por questões da própria estrutura técnica. Então, dentro da microscopia de campo claro, nós podemos ter, então, campo escuro, que é uma técnica, é o mesmo microscópio, com uma adaptação para essa finalidade. Temos o contraste de fase, temos várias outras técnicas, tá, para Mas observações que... o campo escuro me permite ver o que que o campo claro não permite. Aí, então, veja bem, o campo claro, em geral, são imagens estáticas, são imagens paradas, como se fosse uma foto, tá? Ah, É possível ter, e disso nós chamamos in vitro, tá? In vitro, quer dizer, quando você pegar um tecido, pelo pedaço de pele, preparar ela e colocar numa lâmina, e depois preparar por uma lamínula, qualquer coisa, que é um tomo, né? E você observar no microscópio de luz,
né? Isso se chama in vitro, quer dizer, é estático, tá? Então, você vai observar as estruturas do tecido, né? A montagem das células, como elas estão distribuídas, isso, por exemplo, uma biópsia sólida, né? Agora, quando você fala de observações em vivo, né, aí já são coisas que se movimentam, as coisas que têm uma atividade biológica. Exemplo, o sangue. Você pega uma gota de sangue, coloca na lamínula, uma lâmina e uma lamínula, aquilo está praticamente dinâmico, como se estivesse praticamente dentro do seu organismo, né, dentro do seu sistema circulatório. Aí é em vivo. Por ser em vivo, o que você vai ver são coisas muito diferentes daquilo que você vê in vitro, ou seja, estático. A técnica muda e também a observação do objeto, ela tem certas outras peculiaridades, né? Mais resolução, mais contraste, mais visualização de corpúsculos, vamos chamar assim, muito menores do que uma hemácia que tem 7, 8 microns, nós vamos chegar à resolução de 200 nanômetros, que é 0,2 microns com o microscópio de campo escuro. E, a exemplo, o contraste de fase, tem outras nuances. Ou seja, o campo escuro, ele também foi muito difundido no Brasil, né, por conta dos próprios pesquisadores da ortomolecular, da década, eu diria até do século passado, estamos no século XXI, mas nós estamos aqui em 2025, então nós podemos dizer que em 1950, né, já existia no Brasil pesquisadores que usavam a técnica de campo escuro, por influência aí de outra personalidade, né? Por exemplo, o professor Dr. Gunther Anderlein, que foi um pesquisador alemão, que utilizou a microscopia de campo escuro para estudar o pleomorfismo, que é uma outra situação completamente diferente do campo claro HLB, tá? HLB é uma possibilidade de análise bioquímica, vamos dizer, enquanto que o campo escuro é uma observação em vivo, né, de situações de desenvolvimento de certas estruturas dentro do sangue, né, que mostram o terreno biológico de uma forma diferenciada. E o que é essa forma de terreno biológico diferenciado? Praticamente, o meu conceito aqui é o que eu chamo, eu dei um nome nisso, que não é novidade, né, mas eu dei essa característica, que chama-se biologia iônica. Por que biologia iônica? O nosso organismo, ele é totalmente controlado e ajustado por questões de potencial de hidrogênio, ácido e alcalino. Todo organismo, compreende? Então, as bases fundamentais da ionização no organismo, elas têm como preceito justamente esse equilíbrio do pH. E o que é o equilíbrio do pH? É a vida, basicamente. O que é ácido e alcalino tem que ter uma estrutura de ligação de equilíbrio. Vou dar um pequeno exemplo. A água, né, intersticial, a água do organismo, nós temos 70% do nosso peso é água, 70% do organismo é H2O. O que é o H2O, bioquimicamente falando? São 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então, o que é hidrogênio, a gente considera na química H+, tá? H+, é átomo próton protônico com elétron. E o oxigênio, né, que nós conhecemos muito bem. Isso, na química, quando você for medir a água com um equipamento chamado pHmetro, você vai observar o que lá? Vai medir assim, por exemplo, 7.0. Então, a escala vai de 0 a 14. É o meio. Por quê? Porque existe um equilíbrio entre hidrogênio e oxigênio, OH+, e OH-. Então, isso é muito importante conhecer, e a gente faz essa correlação no curso, para quê? Para a gente entender que quando existe um equilíbrio aquoso na água dentro do organismo, ou seja, o organismo, o sangue, plasma, 95% é água, essa água que eu acabei de dizer. E o que tem dentro dessa água? Eletrólitos. Quais são os eletrólitos? Sódio, potássio, metais, tipo ionizantes, né? Aliás, ionizados, perdão, manganês, cobre, ferro, uma série de outras coisas, né? Potássio, né?
que é muito importante, várias outras nuances bioquímicas, que fazem com que haja a troca iônica. O que é essa troca iônica? É o funcionamento de toda a harmonia do que nós chamamos de saúde. Compreende? Então, no sangue, só terminar aqui, no sangue do campo escuro, é possível observar quanto é que, dentro de um gradiente muito estreito, 7,35 a 7,45, o que é que está acontecendo nos tecidos, porque os tecidos eles estão muito além, ou muito aquém, ou muito além disso aí, porque não tem essa especificidade digamos, gradiente tão curto, né? Mas dá para saber, por exemplo, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma neoplasia, tem um câncer, né? Não importa onde seja, é uma pessoa que tem o terreno acidificado, entende? Mas o que é terreno acidificado? Não é o organismo, é o interstício em volta daquelas células sofredoras que, na verdade, a gente chama de câncer. Então, aquele entorno é ácido, né? Ácido láctico, né? Uma série de... Então, isso dá para perceber, né? Na observação da microscopia. Não que a pessoa tenha um câncer, mas que está com uma acidificação em andamento, por modificação dessas formas pleomórficas, que tem uma peculiaridade de quanto mais estiver ácido, mais existe um ciclo que mostra isso para nós, não, quer dizer, um ciclo de ajuste, um ciclo de desgaste, vamos dizer, e um ciclo de degeneração, né? Isso dá para ver assim. Vou pedir licença para o Rafael, porque as pessoas, quando sabem muito, que nem ele, o Pavlos, a gente fala boa noite, o cara dispara de falar e a gente não consegue parar mais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial aí, a gente volta em 2 minutos. 1 minutinho, né? 2 segundos. Até já. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, no programa Salutos de hoje temos o prazer de receber Rafael Durante, que é biomédico, é um grande estudioso, engenheiro elétrico, grande estudioso na questão da fusão da bioquímica, do eletromagnetismo, da questão elétrica. E ele, junto com o Dr. Adalton Strati, vão ministrar agora no dia 25 a 27 de maio aqui em São Paulo, um curso de microscopia de campo claro e campo escuro. Eu praticamente, obviamente que eu estarei presente, é realmente um grande curso, eu já assisti esse curso, cada vez o curso ganha mais um pouco, muda-se, né, modifica-se, e, portanto, eu estarei presente, sim. É verdade o que eu estou falando? Cada curso sempre avança um pouco, Rafael? Ah, sim. A gente avança, mas não deixa de dar o contexto básico. Para poder haver um equilíbrio ali, porque nem todo mundo tem o mesmo conhecimento de tudo que a gente fala, né? Então, para não haver muita disparidade de compreensão, a gente dá uma equilibrada antes, né? Por exemplo, morfologia, as questões da origem do sangue, né? A gente fala muito do tecido hematopoético, mas é uma coisa bastante abrangente, simples de compreender, porque a gente usa uma didática bastante simplista, né? Para não complicar muito, obviamente, né? E daí, então, as pessoas começam a entender o que estão vendo, entende? Porque a microscopia tem essa nuance, né? Não é cara crachá, é um grande erro. Porque esperar que tudo... Para quem é o curso? É para nutricionistas, médicos? Olha, para quem que é o curso? É uma boa pergunta, né? A gente tenta levar esse conhecimento, né, para a área da saúde, tá? Para a área da saúde. Então, farmacêuticos, biomédicos, enfermagem, os próprios terapeutas em geral, que têm, naturalmente, muito estudo, eu respeito muito os terapeutas, porque eu acho que eles são um grupo de pessoas espetaculares, eles têm, assim, um feeling, assim, muito fora da curva, né? Assim, acima da curva do que a gente acha que é medicina, né? Não desprezando a medicina, não, né? Mas sim, é a parte holística.
é a mente, o corpo, né? A parte espiritual, né? Quer dizer, tudo isso é uma coisa que nós somos. Então você não pode ver o camarada como uma picanha lá, como um bife, né? Tratar aquilo como um pedaço de carne, né? Bom, então abrange toda essa turma aí, né? Então, os próprios estudantes que estão em níveis ainda acadêmicos, aí, que queiram aprender coisas um pouco fora da própria academia, tá? Porque isso, como eu disse no início, isso aí não é coisa que você vai encontrar numa faculdade, entende? Não, não vai Até não. porque, até porque não é currículo da universidade isso, sabe? Você estava falando na primeira parte do programa, Rafael, sobre as pessoas que podem ter uma expressão de células sofrendo, que podem desenvolver um câncer, por exemplo, e Isso. que esse terreno seria mais ácido, é isso? O entorno da onde está. Isso foi a primeira parte do programa. Aonde está essas células sofredoras teriam um ambiente mais ácido, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Isso aí, inclusive, existe uma certa, a gente até conversou sobre isso aí pessoalmente, né, para a gente até trocar certas informações aí. Existe muito, assim, controvérsia, vamos dizer, com respeito ao que é ácido, o que é alcalino, por que fora é ácido, por que fora tinha que ser alcalino, etc. E tal. Isso aí não é nada mais, nada menos do que o resultado da própria bioquímica, que a bioquímica estuda essas nuances dentro do sistema biológico. Não é? Então, isso é pesquisado, isso aí não é só eu que estou falando, isso é uma coisa que é notória no meio das pesquisas e da parte científica, vamos dizer, né? Nós sabemos, por exemplo, de forma geral, que o tecido, né, as células sofredoras, né, o câncer, estão num ambiente anaeróbico, ou seja, que não utiliza o oxigênio. Por não utilizar o oxigênio, né, toda a nutrição da glicose que iria através do meio aeróbico, que seria o ciclo de Krebs, a cadeia de ATP sintase, a transferência de elétrons, as bombas de hidrogênio, H+, aquela coisa, que vai, na verdade, quebrar os três fosfatos, né? Tem o mono, o trifosfato, de adenosina, né? São os fosfatos que são quebrados ali para poder produzir o que nós chamamos de energia, que não é nada mais do que joules, né? Então, o pH no entorno fica mais ácido, Rafael? Justamente porque o recurso dessas células, porque estão num ambiente anaeróbico, ou seja, que não necessita de oxigênio, o oxigênio ali é reduzido a quase nada, quase é um lugar praticamente que o oxigênio não entra, né? Então, os recursos de obter essa energia, que não vem através dessa parte aeróbica, né, vai vir por outro meio. E esse meio acaba produzindo o ácido láctico, né, o nome já está dizendo, que é excretado como pelas células do interstício, ou seja, no extracelular. Por isso que fica ácido, entendeu? E por isso que as terapias que melhoram o sistema, digamos assim, sofredor, é o oxigênio. O oxigênio não consegue entrar ali, tá? Por conta dessa blindagem ácida, e justamente entra a bioiônica aí, tá? A Ale- biologia iônica que mostra isso daí. Agora, o que a gente percebe, né, nas observações do sangue em vivo, né, é que a maioria das pessoas, né, que tem uma tendência, porque aí existe outro problema também, nós temos 95% que é o epigenético, tá? Que seja o modo como a gente vive, como é que nós mesmos somos os responsáveis, né, dentro do sistema metabólico, né, daquilo que entra no nosso organismo e assim o que fica e também o que sai. E 5% são expressões gênicas, né, expressões dos genes. Então, quando a gente fala de um câncer, não se pode atribuir que o câncer é um problema de genes, não é só de genes. Pode existir, claro, uma influência genética, uma transcrição de genes ali que vai despertar a qualquer momento um gene, né, que vai redundar numa célula que vai se desengatar lá da normalidade da mitose, da apoptose, essa coisa toda, do ciclo apoptótico, né, como se diz. Mas o que vai redundar mais nisso, o que vai funcionar melhor nisso, é justamente o epigenético. É você saber controlar aquilo que o seu organismo, de fato, precisa
o que está faltando e o que está sobrando, para que ele acabe. Então, isso a gente pode observar no interstício, que é o extracelular. E quando a gente fala de interstício extracelular, veja bem, quando a gente faz um exame da gota no microscópio de campo escuro, nós estamos dando uma picada no dedo, pica o dedo, esse sangue que brota do dedo, ele não é nem venoso e nem arterial, ele é intersticial, justamente esse sangue que está em volta, não só da capilaridade, dos venículos, das arteriolas, mas também do tecido. Então, sim, ali está a informação que a gente vai observar na microscopia de como é que está esse interstício que a gente chama de espaço de Pissinger, por exemplo. Essa é uma das dicas, né, que a gente dá e mostra como fazer. Tá? Isso é muito importante compreender. Né? É o mesmo da matriz extracelular? É o mesmo nome? Exatamente. Né? A matriz extracelular é o espaço de Pissinger. O Pissinger foi um grande pesquisador e muito pouco, digamos, comentado e, enfim, né, estudado, inclusive, porque ele mostra exatamente, olha, existe, eu tenho que fazer uma referência aqui, se você me permite, eu posso citar o nome de uma pessoa amiga nossa aí, claro. O Lúcio Lemos, Laboratório Lemos, tá? Eu vou fazer aqui uma referência, porque ele faz, de fato, exames hormonais, né, por exemplo, não é do sangue sérico, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas a melhor condição de você conseguir saber quais são os hormônios, enfim, que estão mais próximos dos receptores celulares é usando o interstício celular. Quais são os interstícios? A saliva, por incrível que pareça, a saliva é intersticial, a gota de sangue, mas não sangue sérico, entende? Então, se eu tirar o sangue da ponta do dedo ou de qualquer parte do organismo, da orelha, de qualquer parte externa do organismo, que saia pela derme, né, extravase pela derme, é o sangue intersticial. Né? Agora, se eu tirar o sangue venoso e for olhar no microscópio, vai haver diferença, claro. Mas eu não tenho ali muitas atribuições do que, de fato, eu posso ver no interstício. São locais diferentes, entende? Da mesma forma. Então, isso que eu quero dizer. Você tirar o sangue sérico, né, da circulação venosa, ter lá atributos de bioquímica para determinar certas coisas que estão no sangue, qualquer determinação que você queira fazer. Se você tirar no interstício, é muito mais preciso. Então, é por isso que a gente usa. Então, para você entender também por que a gota é do dedo, como é que a gota sai do dedo, como é que é funcionado, a higiene que tem que ter, como o cuidado que tem que ter. Tudo, é uma técnica, compreendeu? Assim, da mesma forma como uma observação, você vai fazer um hemograma, você tem que andar em cima das linhas da técnica, você não pode fazer o que você quer. Eu quero agradecer muito ao Rafael Durante, que irá ministrar junto com o Dr. Adalton Strati, que também é amigo nosso, 25, sim, 26 e 27 de maio, um curso de microscopia de campo claro e campo escuro aqui em São Paulo, no Moema. Os interessados devem ligar para 99672-4339, 99672-4339, falar com a Nara. Eu recomendo estar aí presente nesse curso, que realmente é um divisor de águas aí para muita gente. A gente aprende muita coisa. Muito obrigado, Rafael. Semana que vem nós damos continuidade mais a esse Tá bom, muito obrigado. programa. Por enquanto, agradeço bastante e saúde para todos, né? Como a gente sempre comenta. É, verdade. Então, na próxima semana daremos continuidade a esse importante tema aí sobre microscopia de campo claro e campo escuro. Até lá, boa semana a todos, obrigado pela audiência. Obrigado aí, um bom dia, boa semana. Tchau.